Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e hoje nós vamos falar sobre vaidade. Olha bem, a definição genérica da vaidade é o desejo excessivo de ser admirado, que se manifesta pela preocupação com o próprio status, aparência ou habilidades e pela busca de aprovação alheia. Ela tem origem na palavra latina vanitas, que significa futilidade ou ilusão. Muito bem. Nós pegamos aqui a análise, uma análise um tanto genérica, do prefácio feito por André Comte Sponville, que é um filósofo materialista francês, que em 2006 publicou um livro que se tornou famoso mundialmente, chamado O Espírito do Ateísmo, e que também escreveu o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. O André Comte Sponville fez o prefácio de uma edição do livro Sobre a Vaidade, de Montaigne, Michel Montaigne. O Michel Montaigne é conhecido apenas como Montaigne, foi um filósofo renascentista e escritor erudito francês. Um humanista, porém cético, ele é considerado como o precursor do estilo literário ensaístico, ou seja, alguém que dispõe ensaios sobre algum tema. E ele escreveu um livro chamado Sobre a Vaidade. Esse livro foi escrito em priscas eras, ele nasceu em 1533, esse livro foi lançado, obviamente, em 1500 e alguma coisa. E o André Comte Sponville fez o prefácio da edição de 1998. Claro que esse livro teve algumas edições. A de 1998, por acaso, o André Comte Sponville fez o prefácio. Muito bem. Então nós estamos falando aqui de uma pessoa que, o Michel Montaigne, que é um cético, possivelmente, como cético, ele deveria ser um ateu. Isso não consta necessariamente, obrigatoriamente como eu vou falar, a biografia dele, vamos dizer assim, né? Ele não era necessariamente um ateu, mas eu suspeito que sim, que ele era ateu. Bom, mas o André Comte Sponville fez o Espírito do Ateísmo e também é um filósofo materialista. Muito bem. Então, olha bem, esse livro dele, do Montaigne, com seus monumentais ensaios, né, ele representa um dos pilares do pensamento da cultura ocidental e um farol de autoanálise e observação da condição humana que transcendeu seu tempo. Ele foi publicado entre 1570 e 1592 e esses ensaios, né, partem da premissa de que a análise de si mesmo é, na realidade, uma reflexão sobre a humanidade em geral. O ensaio chamado Sobre a Vaidade é um dos ensaios, é o livro 3, capítulo 9, destaca-se por sua complexidade e natureza, tido como autorreferencial, servindo como microcosmo da abordagem filosófica de Montaigne. E esse nosso ensaio aqui, essa nossa pesquisa aqui, formalizada num texto, se debruça sobre a interpretação particular de André Comte Sponville, que ele, André Comte Sponville, oferece dessa obra, no prefácio, obviamente, de 1998. E ele argumenta que a sua leitura é um ponto de partida para o entendimento mais profundo e matizado do tema. Tema, no caso, vaidade. Muito bem. Então, daqui para frente nós vamos falar disso. Nessa primeira parte, eu vou me manter dentro do materialismo. Mas eu achei por bem fazer uma segunda parte, observar o mesmo tema vaidade, que nós estamos vendo aqui a partir de Montaigne, a partir de André Comte Sponville, que tem outras influências, além de estar falando da obra de Montaigne, que são materialistas. Eu achei por bem a gente fazer uma visão também espiritualista. E a segunda parte será assim. O texto ficou um pouco longo, eu vou ser obrigado a comentar algumas coisas
Espero não torná-lo mais longo ainda. Vou pedir seu like, vou pedir seu comentário, vou pedir que você assine o canal, vou pedir que você compartilhe para que outras pessoas possam deixar comentários, possam deixar aí as suas opiniões e possam raciocinar, pensar, filosofar sobre esse tema aqui. Eu achei um tema interessante. Comte Sponville não aborda o ensaio de Montaigne como um mero comentário introdutório, mas como um preâmbulo para uma tese filosófica um tanto radical. A tese central, explicitamente enunciada, é que Montaigne não deve ser lido como um moralista tradicional. Ele não estava com a ideia de ensinar ou trazer dogmas morais à sociedade, ou sequer de mostrar alguém ou chamar a atenção de um defeito, embora o tema seja traduzido como fútil. Não é essa a ideia, tá? A sua pena visa prescrever o que é preciso fazer ou ditar o bom, mas sim descrever o que se faz e desvendar o real. Ele não está aqui para dar conselhos a ninguém, é mais ou menos isso que o Sponville quis dizer. Ele quer apenas desvendar. Como naquela época não existia ainda a ideia da psique e uma ciência, ou uma protociência, a psicologia, ainda como protociência, isso não existia confabulado, 1500 e pouco, a análise não pode ser tomada como psicológica, mas ela tem alguns dizeres. E esses dizeres, obviamente, olhados pelo lado de hoje, poderiam ser vistos pelo lado da psicologia. Mas nós estamos presos aqui às discussões do saber, do real, que diz respeito àquilo que os dois são, Montaigne e Comte Sponville, filósofos, filosofia. Então ele não está interessado na sabedoria, como o ideal abstrato, mas na vida, na sua crueza e complexidade, aquilo que se pode tirar da questão da discussão da vaidade. Essa abordagem humanista e materialista de Comte Sponville, que se aprofunda na observação de Montaigne, ele desce as concepções que Montaigne se debruça ali, ele se aprofunda, é fundamental para o argumento aqui que nós estamos tentando desenvolver ou pesquisando. A análise empreendida nesse ensaio nosso aqui, nesse texto, não vou chamar de ensaio, vou chamar de texto, sustenta que a leitura de Comte Sponville vai além da de Montaigne, utilizando um arcabouço conceitual do naturalismo de Spinoza, que era um ateu também, para dar um fundamento ontológico, ou seja, aquilo associado às origens do nosso ser, das nossas concepções, das nossas formas de agir, às observações do ensaísta renascentista, no caso Montaigne. Ao ligar o ceticismo de Montaigne à filosofia de Spinoza, Comte Sponville oferece uma abordagem que compreende a vaidade, a ambição e a ilusão de permanência, não como meros defeitos morais, mas como manifestações intrínsecas da própria natureza humana. Veja bem, a vaidade, a ambição e a ilusão da permanência. Por que ele está dizendo isso? Porque como ateus e como céticos e como materialistas, a ideia é que nós viemos do pó da terra. Nascemos, ali brotamos em toda a nossa complexidade, vivemos, ganhamos memória, nos desenvolvemos e morremos e voltamos ao pó e nos apagamos para sempre. E durante esse período de vida, seja lá quantos anos for, em que você esteve aqui pensando e raciocinando e se sentindo e se debruçando sobre problemas e resolvendo problemas e sentindo angústias e felicidades, alegrias e tristezas, o que restou disso? O que é isso? O que estamos fazendo aqui? Né? E então existe aquela sensação, aquela ambição de você permanecer. Como? Se você vai morrer e na estrutura do ateísmo não existe um espírito que vai continuar a jornada após a morte. Se tudo que nós somos é aquele ser humano que vai virar pó no dia de sua morte, vai se extinguir e nunca mais vai existir. Olha, essa ambição de permanência só pode estar relacionada às suas obras. E é nisso,
as suas concepções, o seu pensamento, as suas marcas no mundo. E é nisso que ele está se debruçando. A ambição e a ilusão da permanência. É uma manifestação que ele toma como intrínseca à natureza humana. Então, por ser uma manifestação intrínseca à natureza humana, eles acreditam que o ser humano resolveu criar a ideia de que temos um espírito durante essa nossa existência, que nós somos seres duais, que somos espíritos na carne e que a carne fenece e que o espírito prossegue. Espírito e alma aí se confundem nessa forma de falar. Muito bem, isso são os materialistas, os ateus, os céticos que estão no âmbito desse raciocínio dessas pessoas. Eu não estou dizendo que eles estão certos nem que estão errados, estou dizendo que esse é o pensamento. E dentro desse pensamento, a ambição e a ilusão da permanência seria a grande vaidade. E essa vaidade não é algo necessariamente fútil ou ruim. Quando você vai fazer uma obra, por exemplo, se você estiver muito bem intencionado e quiser que aquela obra ali, seja de que natureza for, sirva com justeza para muitas pessoas, de certa forma existe uma vaidade do bem de que ela tenha serventia. E isso te dá um certo prazer, um regozijo. É claro que também poderia estar implícito aí, lá no seu inconsciente, em que você teria o reconhecimento das pessoas. E isso aí poderia criar e gerar alguma permanência. Como, por exemplo, o Sabin teve a permanência por inventar lá a vacina fulano de tal, ou o Pasteur, ou o próprio Einstein, ou o Von Braun, ou o homem que conseguiu colocar um ser humano na Lua. Essas pessoas ficaram na história, né? Existem vários, né? Eu estou lembrando de algum, Aristóteles, né? O Nietzsche, que conseguiram ficar na história da humanidade com grandes contribuições. Essa permanência os mantém vivo nas falas, nas concepções da humanidade, pelo menos aqui no Ocidente. E Confúcio, por exemplo, lá no Oriente, né, o Avicena, lá na Arábia, o homem das matemáticas lá. Quer dizer, cada um desses seres conseguiram deixar as suas marcas no tempo, mas são pouquíssimas pessoas. E se você for pesquisar por áreas, você vai achar grandes portentos, mas ainda assim estão restritos às suas áreas e são conhecidos de meia dúzia de estudiosos daquelas áreas. Para ser um fenômeno universal é muito mais complicado. Então, a ambição e ilusão de permanência não se quer ver o defeito moral ou acusá-lo dessa futilidade, simplesmente a ilusão da permanência. Bom, esse trabalho que essa pesquisa aqui, essas conjecturas que nós estamos fazendo aqui, a gente pretende demonstrar como a vaidade pode ser interpretada como uma forma, ainda que passional e ilusória, daquilo que o Spinoza chamou de conatus, que é o esforço conatus, que é o esforço para preservar na existência, para que esse conatus, esse esforço se manifeste. A gente está observando isso a partir das palavras e do estudo e desse prefácio do Comte Sponville, que traduz o seu aprofundamento na obra de Montaigne. Paradoxo da vaidade, Montaigne, o vazio que se escreve. Eu não vou comentar mais esse assunto dessa forma, porque nós vamos lendo aqui e você vai ver que o tempo todo nós estamos em torno disso que eu estou falando. Senão eu vou ficar repetitivo e o texto vai ficar maior, o vídeo vai ficar maior ainda. Vou ler um pouco mais de linearidade. Montaigne, em seu ensaio, desestabiliza imediatamente as expectativas do leitor com uma frase inaugural que em si mesma é uma declaração filosófica. O Montaigne fala: talvez não haja vaidade mais clara do que sobre ela escrever de maneira tão vã. Em outras palavras, ele está falando da própria vaidade, por isso que é autorreferencial. Com essa sentença, o autor se recusa a assumir a posição de um mestre que detém o conhecimento sobre a vaidade, que esteja apontando a vaidade em fulanos e beltranos, que não a dele próprio. Ou seja, na realidade ele está estudando a natureza do ser humano. Pelo contrário, ele se coloca no centro da investigação, ele também se sente investigado, reconhecendo a vaidade inerente ao próprio ato de escrever, como estaria observando o ato de fazer outras coisas de outros seres, ou do ser humano em geral. O ensaio, então, não é um tratado, o ensaio de Montaigne, não é um tratado sobre o tema,
apenas uma exploração autorreferenciada da vaidade através da vã tentativa de capturá-la em palavras, se é que isso é possível, já que ali não existia a ideia de psique. Essa abordagem, que se afasta dos modelos pré-estabelecidos e das pretensões de solidificar um compilado substancial sobre o tema, o que geraria um compêndio, revela um filósofo que se liberta de intencionalidades que não a própria honestidade intelectual. Montaigne, então, um filósofo do real. Ele quer ver a realidade. A percepção de Comte Sponville de que Montaigne não é um moralista é central para a compreensão da obra de Montaigne e da obra de Sponville. Em vez de dizer o que é preciso fazer, Montaigne simplesmente observa o que é feito, desnudando a crueza da vida sem idealismos ou máscaras de porcelana, que é um termo associado à época das máscaras lá atrás. Eu não vou entrar nisso aí porque nem sei direito. A intenção de sua pena, ou seja, da sua escrita, se é que se pode julgar assim uma intenção, é desmistificar sonhos, praticidades, idealidades que apenas conduzem o homem a mentiras e falsidades que faz com que ele se distancie de si mesmo. Então ele está analisando a vaidade como algo que distancia o ser humano da sua essência, mas não com moralismos. Essa visão é corroborada pelas próprias confissões de Montaigne. Ele sublinha a sua incompetência oratória ao afirmar que sua invenção é lenta e confusa e que se faz a promessa de não mais aceitar falar em lugares de cerimônia, em outras palavras, como se ele estivesse falando para as academias, dentro das universidades e dos institutos. Ele usa palavras, considera ele, como filósofo, palavras naturais, normais, sem a pretensão de fazer um discurso ou uma lauda técnica ou uma lauda acadêmica. É assim que eu estou traduzindo. Essa autodescrição, longe de ser uma mera demonstração da humildade, é um exemplo prático de como o autor prioriza a autenticidade e o real em detrimento do espetáculo e do bom prescrito. Ele próprio tenta fugir da vaidade. A honestidade, sob sua própria limitação oratória, que ele pretende que seja verdadeira e que nós poderíamos achar que não, mas essa honestidade sob sua própria limitação oratória se torna paradoxalmente uma declaração de liberdade intelectual e um modelo de lucidez. Muito bem. A vaidade como fio subjacente. A vaidade na obra de Montaigne não se restringe a um único capítulo. É um tema subjacente que permeia os ensaios como um fio condutor. O prefácio de Comte Sponville, ao evocar o Eclesiastes bíblico com o famoso versículo vaidade das vaidades, ou seja, tudo é vaidade, eu tenho que falar o versículo, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, sugere que tudo é vaidade, obviamente. E Montaigne está sempre a falar dela, mesmo quando o tema parece ser outro. A vaidade se manifesta na literatura, ou seja, no ato de sair escrevendo, que ele chamou que de escrevia em ação, nas leis e das revoluções, nas viagens e da morte, até mesmo na busca pela sabedoria. A alta análise de Montaigne, mediada pela visão de Comte Sponville, revela uma perspectiva sutil sobre a vaidade. Ao se olhar com atenção, o ensaísta vê-se a miséria e a vaidade, uma visão que, em vez de ser desanimadora, o liberta de suas próprias ilusões e o conduz a aceitar a vida como ela é, sem expectativas exageradas. A vaidade, nesse contexto, não é um defeito a ser extirpado, mas uma característica da natureza humana a ser compreendida. A partir dessa aceitação lúcida, Montaigne se utiliza da vaidade como ponto de partida para uma busca por autenticidade, e essa abordagem inverte a lógica do moralismo convencional que condena a vaidade. Ela transforma em uma ferramenta para se conhecer. Então, ao invés de apontá-la como um defeito humano, ele transforma essa ferramenta numa forma de conhecer este ser humano. Este é o alicerce para a exploração da dimensão spinoziana da vaidade, que fornece uma explicação para essa observação fenomenológica. Ponte conceitual. O tal conatos é a busca do reconhecimento. A chave para conectar a observação de Montaigne sobre a vaidade como uma estrutura filosófica mais ampla reside na interpretação de Comte Sponville à luz de Spinoza. A filosofia de Spinoza se baseia no conceito de conatos, já falamos, o esforço humano em preservar-se na existência. Vou dizer de novo.
Conatos é o esforço humano em preservar-se na existência ou preservar na existência algo. Isso é o esforço humano, isso é o conceito que Spinoza e o nosso amigo Comte Sponville está avaliando, analisando à luz do Conatos de Spinoza. Então, o em si mesmo é a própria essência do modo finito. Lembrando que eu falei, o modo finito que seria: eu comecei agora, ao nascer, nada de mim existia antes, e eu findo agora na minha morte, nada de mim sobreviverá. Então, falando aí em termos bíblicos, do pó viestes, ao pó voltarás, né? Então, como humano, você veio do pó, e do pó você veio. Esse pó aí tem ideia de moléculas e tal, parará, isso não interessa. Interessa que ele está falando apenas da matéria. Não, em nenhum momento aqui ele tá querendo dizer, essa finitude aqui não significa apenas a morte, que até o espiritualista poderia entender como finitude desta vida. É uma finitude total, tá? A própria essência do modo finito. E essa angústia da essência, da visualização do modo finito total, é o que faz com que você queira preservar a existência, ou preservar-se na existência, ou colocá-la numa forma em que ela não teria sido vã, mas ela de qualquer forma é vã. O Conatos, então, é um princípio dinâmico que busca reafirmar e expandir a potência de ser de um indivíduo, a potência de ser. Potência envolve energia, vamos chamar de brilho, de capacidade, de luz, né? Então o Conatos é um princípio dinâmico que busca expandir essa luz de ser de um indivíduo. Se todos fossem iluminados ou fossem luzes, nós teríamos uma história cheia de penduricalhos, tendo que explicar bilhões e bilhões de seres que já nasceram nessa terra. Mas todos padecem dessa vaidade. Será? Alguns mais, outros menos, alguns nem se dão conta disso. É claro que, mas ele vai estudar a vaidade assim mesmo. O desejo, por sua vez, é a expressão do Conatos. O desejo é a expressão do Conatos, um motor que busca objetos que sejam capazes de expandir a sua potência. Que objetos seriam esses? Obras, falas, escritos, livros, ações, formas de vida, historicidade da sua vida. E isso seriam os objetos capazes de expandir a sua potência. Objetos aqui no sentido figurado, né? Nessa articulação, a vaidade e a busca por reconhecimento social podem ser interpretadas como manifestações diretas desses conatos. O elogio, a glória, o reconhecimento público são, para o ser humano, os tais, entre aspas, objetos que parecem aumentar sua potência de agir, ainda que essa expansão seja dependente de causas externas e, portanto, inadequada e geradora de paixões. Por quê? Por que você depende de causas externas? Ora, você depende de causas externas porque você precisa de agir sobre elas e elas reconhecer você. Tem que haver uma interação, né? Ela depende de causas externas, depende de alguém estar observando a historicidade da sua vida, essa luz, essa potência, esses objetos, essas obras, e reconhecê-las como sendo suas, glorificá-las, aplaudi-las e mantê-las no prelo das vidas, das vidas posteriores, como foi, por exemplo, a biografia de Einstein, de Pasteur, de Albert Sabin, de Confúcio, de Sócrates, de Aristóteles, Tomás de Aquino, entre muitos outros que tiveram na história aí com seus pareceres, suas importâncias, suas obras, os seus pensamentos, né? Ou as suas descobertas, ok? E então esses objetos eles dependem de causas externas. A ambição nesse sentido é um simples defeito de caráter, mas é uma expressão fundamental do esforço humano para se afirmar no mundo social. A perspicácia de Comte Sponville consiste em inferir que Montaigne observa na natureza humana a onipresença da vaidade, por menos significativa e forte que ela seja naquela personalidade. Spinoza explica com um conceito ontológico. Onde Montaigne descreve o fenômeno, Spinoza oferece a razão da existência, mostrando que a vaidade é a forma passional e ilusória do tal conatos em sua busca por expansão. Então a vaidade
ela brota em função dessas necessidades de permanência. A ilusão da permanência e da duração. A filosofia de Spinoza também é crucial para compreender a perspectiva de Montaigne sobre a transitoriedade. Spinoza define a duração como uma continuação indefinida de uma existência e a perduração do presente. Essa noção se opõe à ilusão das mentes humanas, que concebe o tempo como uma soma de passado e futuro, e que se apegam a uma ideia de permanência. A permanência viola a ideia de passar do tempo. A permanência só pode ser uma ideia. E essa ideia é algo a respeito dos seus objetos. Causa que envolve as pessoas ou o meio social que deferiu a você, e você acatou isso com a sua vaidade, deferiu a você um título, uma expressão que da sua personalidade, do seu pensamento se mantém permanente. Então essa noção é a noção da perduração do presente, ou seja, que a vida só existe mesmo no presente, opõe-se à ilusão das mentes humanas que concebe o tempo como uma soma do passado e futuro e que se apega à ideia de uma permanência. A vaidade se manifesta como uma tentativa de escapar da transitoriedade e alcançar a permanência ilusória, seja através da fama, de uma obra imortal ou de um sucesso perene. Já falei sobre isso. A atitude de Montaigne, em contraste, é a aceitação da impermanência da sua própria vida e que ele descreve como um movimento titubeante, vertiginoso e informe. A vaidade das grandes esperanças que ele já não tem mais é superada pela aceitação de que seu tempo e sua vida são finitos. E no modo de vê-los, por esses pensadores, ou por esse pensador, finitos cabalmente, nada restará após a morte. Para eles. O ensaísta busca o gozo da vida como ela é, nesse presente, neste momento. Ou você tem esse prazer aqui agora, ou você vai perder o seu tempo. E você só tem aquele tempo, você é finito. Então, o ensaísta busca o gozo da vida como ela é, com suas imperfeições e sua mortalidade. Sua sabedoria não está em lutar pela transitoriedade, ou melhor, no lutar contra a transitoriedade, a de Montaigne, mas em vivenciá-la plenamente no presente, em consonância com a ideia spinoziana ou spinozana de duração, como a vivência do presente continuado. Enquanto durou, como dizia o poeta, que seja infinito enquanto dure, mas de uma maneira materialista. Ambições e anseios, a luta contra o vazio existencial. Então, isso tudo está relacionado à questão do vazio. Conforme a análise de Pontes Ponville, a vaidade e a busca por ambições pode ser interpretada como uma reação ao vazio da existência, uma tentativa de preencher essa falta. Essa leitura ecoa no Eclesiastes bíblico que ressoa na obra de Montaigne. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. Correr atrás do vento significa o quê? Que você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai conseguir alcançá-lo. As ambições e os anseios humanos, nesse sentido, são vistos como respostas de um profundo sentimento de inanidade. Uma busca por um significado que muitas vezes se manifesta de forma ilusória, um significado que não vai ter. Exemplos de vaidade e as ambições, né? O ensaio sobre a vaidade, de Montaigne, e outras partes dos ensaios oferecem inúmeros exemplos que ilustram a luta contra esse vazio. A vaidade e a ambição são motores que desnorteiam o homem. Montaigne expressa seu incômodo com as pressões do governo da minha casa e os vícios dos franceses de seu tempo, revelando o tormento que as obrigações e anseios externos podem causar. Aquela coisa de você dar satisfação, de querer aparecer assim ou parecer assado, se ocupar de coisas pequenas durante a vida e entrar em discussões, fazer pontos de honra, que seriam o tormento das obrigações diárias, né? dos tempos. Ele também aborda a futilidade da ambição política ao se afastar de cargos públicos. Ele não quer cargos públicos, ele acha isso fútil. Essa ambição política, embora a gente possa tornar ver a política de uma forma honesta e edificante, mas ter o cargo e ter a representação e a importância do cargo, para ele era algo fútil, ele não queria. Ele buscava uma livre disposição de si próprio, ele queria ser dono dos seus juízos, das suas ações, sem dar conta para ninguém. A obra de Montaigne também ilustra a impossibilidade de fugir das paixões internas,
como a ambição, a avareza, o medo, através de uma simples mudança de lugar. A citação de Horácio, et postem niciten sedet atrit cura, que significa a preocupação monta na garupa e galopa com eles, serve como exemplo poderoso da ideia de que as ambições e os anseios nos acompanham onde quer que vamos e nos torturam. A crítica de Montaigne não é apenas a ambição em si, mas a ilusão de que ela pode trazer plenitude. Ele argumenta que o orgulho por elogios é inútil se não corresponde à própria verdade do indivíduo. Se você é elogiado por uma coisa que você não é, é inútil. E se você é elogiado por uma coisa que você é, o máximo que pode haver é uma instância de confirmação, que talvez eleve sua vaidade ou te apazigue naquele momento. Mas e daí? Não é tudo transitório? Então ele argumenta que o orgulho por elogios é inútil e não corresponde à própria verdade do indivíduo. Se não corresponde, por isso pode-se cair na armadilha da vaidade e se afastar de si próprio. Ele diz que quando você cai na armadilha da vaidade, você se afasta de si próprio, mesmo quando aquele elogio não é um elogio inverídico. Porque o que você construiu com aquilo? Você queimou uma etapa, satisfez uma situação e passou. Você não vai viver disso. A luta contra o vazio não se vence com mais ambição, mas com mais lucidez. Muito bem. Vamos lá então. Agora nós vamos falar da utilidade do esforço, sentido das ações no mundo transitório. Questionamento sobre a utilidade. Diante de tal premissa de que a vaidade e a transitoriedade são universais, a questão fundamental que aqui se coloca é: qual a utilidade do esforço, sentido das ações no mundo fugaz? A leitura de Montaigne e Spinoza, mediada por Comte Sponville, oferece uma resposta que se afasta tanto da resignação passiva quanto da busca por propósitos grandiosos e vãos. Presta atenção que ele não está falando que você vai se resignar e falar: essa vida não serve para nada, eu não vou chegar em lugar nenhum, não adianta eu ser elogiado, deixar de elogiar, fazer uma obra, deixar de fazer, que isso aí seria resignação. Ou a busca por propósitos grandiosos. Não, eu quero fazer um grande bem à humanidade, eu quero deixar meu nome escrito na minha lápide, nos lugares e tal. Ele está falando, ele está pensando sobre essa utilidade, né? Então ele oferece uma resposta que se afasta tanto da resignação quanto da busca incessante. A ação discreta de Montaigne. O que Montaigne está falando aqui agora? Vamos ver. Muito bem. A tese de Montaigne, ele seria um pensador passivo que simplesmente se subordina às leis e costumes, é confrontada por análises um pouco mais aprofundadas da sua obra. Ele não é nada disso. O ensaísta não é destituído de uma ética ou de uma capacidade de agir. A análise de sua decisão de viajar, ele queria viajar e conhecer outros lugares, por exemplo, revela uma ação discreta. A viagem não é uma fuga passiva, mas é uma atitude pautada pela conveniência que lhe permite cumprir seus deveres de forma mais rigorosa e conhecer outras pessoas de outros lugares, se aprofundar na existência das pessoas. Ao ceder aos afetos de forma oportuna, como viajar para temperar as tristezas da velhice, Montaigne demonstra um controle sobre suas paixões, mostrando que a sua conduta é mais complexa do que uma simples adesão aos costumes de época. A utilidade do esforço, portanto, reside na ação lúcida e autêntica, não na busca por uma utilidade eterna e permanente. Positividade de existir. A verdadeira utilidade do esforço, segundo a interpretação de Comte Sponville sobre Montaigne, não reside em alcançar um fim ou um objeto exterior. O sentido da vida não se encontra na supressão do desejo, uma visão que o próprio Comte Sponville considera um budismo caricatural. Aquela questão de supressão do desejo, o budismo fala muito do ego, o desejo associado ao ego e tal. Pelo contrário, o propósito é o gozo da vida em si mesma, no seu tempo de duração. Uma jouissance, que eu não sei o que significa, que vai além da simples ausência de dor. Quer dizer, não é uma coisa, não tendo dor tá bom, vou vivendo passivamente, de forma insípida e inodora. Não é isso. Montaigne nos ensina a amar a vida tal como ela é, imperfeita e mortal. A felicidade, nesse contexto, não é um estado de ausência, perturbação ou paixão, mas uma positividade de existir.
A sabedoria reside na aceitação do titubeante movimento da vida e na capacidade de gozar dela, mesmo em sua transitoriedade. A utilidade do esforço, portanto, não está em um resultado futuro, mas na ação presente, lúcida e autêntica, em consonância com a noção spinoziana de duração, como a perduração do presente. Fontes de análise e resenhas acadêmicas que a gente pode ver por aí. A análise apresentada nesse tema que nós estamos explorando aqui se baseia em um conjunto de fontes que se interligam para fornecer uma compreensão multifacetada desse tema. A interpretação de Comte Sponville sobre Montaigne e Spinoza pode ser encontrada em diversas obras, incluindo o estudo sobre cinismo entre aspas, Montaigne, um cínico. Aqui eu acho que esse cinismo aqui, ele estava se referindo àquela escola grega que chamava cinismo, cínica. A sua coletânea, por exemplo, Educação Filosófica e outros artigos, e a obra mais ampla, que aqui vai estar em francês, De Tragique ao Materialisme, eu não sei se é assim que fala, deixa para lá. E que eu não vi a tradução, então, do trágico ao materialismo, acho que é por aí. E o retorno, que liga Montaigne, Pascal, Spinoza e Nietzsche. Fica por aí. A recepção crítica da filosofia de Montaigne, com a qual a análise de Comte Sponville se alinha, é ilustrada por teses acadêmicas que buscam contrariar a visão de um Montaigne passivo. Ele não era. A tese de André Skoralik, por exemplo, critica comentadores que venham a desqualificar a possibilidade de uma ética nos ensaios que reduziram o pensamento de Montaigne a uma mera passividade ou subordinação aos costumes, como se ele fosse apenas uma massa amorfa. Não, ele foi um pensador e ele agiu. A interpretação aqui apresentada, ao resgatar a ação discreta de Montaigne, oferece uma alternativa a essa visão, reforçando a profundidade, a relevância de sua filosofia, para além de uma simples descrição da condição humana. Muito bem. Então, aqui tem uma tabela. Eu não vou ler essa tabela porque vai tornar o nosso trabalho um pouco maior. Essa tabela é um resumo do que nós falamos aqui. Talvez fosse bom se eu estivesse mostrando isso aqui num vídeo que a gente lesse aqui. Mas eu não vou ler porque eu acho que não vai acrescentar. Vamos para a conclusão dessa primeira parte para que nós entremos na segunda. Conclusão. Viver a vida, não apenas pensar sobre ela. A leitura de André Comte Sponville, do prefácio para o ensaio sobre a vaidade, de Michel Montaigne, que se estende para uma articulação com o pensamento de Spinoza, oferece uma abordagem profundamente humanista e também materialista da condição humana. Humanista materialista. Bem entendido, tá? É humanista, mas está dentro da ideia de que não existe um espírito, não existe uma alma. Existe o ser humano. Dentro das suas humanidades, aquilo que se pode explorar. Esse nosso trabalho aqui, ele apenas demonstra que a vaidade, longe de ser um mero defeito moral, pode ser compreendido como um manifesto desses conatos, o esforço fundamental para se perseverar na existência. É apenas isso. Dá para a gente fazer digressões filosóficas muito longínquas. Nós não vamos fazê-lo. O que a gente quis discutir aqui foi exatamente esse peso da sua existência, princípio, meio e fim, e das obras que você realiza para si. Isso dentro do pensamento materialista. Aí nós finalizaríamos. Então, é claro que poderíamos fazer N digressões aqui, poderíamos falar da vaidade, dá para aprofundar esse assunto e seguir por muitos caminhos. Mas eu quis mostrar esse lado da vida pura e simples, com início e fim, início cabal, ou seja, não vim de lugar nenhum, final cabal, eu não vou para lugar nenhum, eu deixarei de existir e não existia antes, por essa existência transitória, o que nós sentimos com relação à questão dessa transição. E o Montaigne estava avaliando que a nossa necessidade de que algo haja além, que nos marque no tempo, ou que essa vida vale a pena, ou que ela tenha lá o conatus, que Spinoza definiu, seria uma inutilidade e seria uma vaidade. E essa vaidade nos levaria a um sofrimento. Então ele estava tentando, é como se ele estivesse tentando, psicologicamente, fazer as pessoas encarar a própria vida, fazer o melhor de si e saber que acabou, acabou. Né? Então,
O que Montaigne descreve com sua pena de observador perspicaz, naquela época, Spinoza explica com seu conceito de essência e potência. A sabedoria de Montaigne nesse contexto não reside na negação do desejo. Claro, desejo todos temos. Ou na busca de ambições vãs. Sempre temos também. Mas na aceitação lúcida da transitoriedade e da nossa imperfeição. É como se ele dissesse assim: você tem que se perdoar por ser humano, você tem que se observar que você é mais um, você é tão humano quanto os outros. O que os outros passam, você vai passar. A transitoriedade de todos é igual. Uns sofrem mais, outros sofrem menos. Uns têm sorte, outros têm azar, né? Uns são bonitos, outros são feios. Mas isso é a vida que você tem. Começou e terminou. Qual o sentido disso? Não sabemos. O sentido da vida não se encontra em busca, na visão de Sponville a respeito de Montaigne, baseado em Spinoza. O sentido da vida não se encontra na busca por uma glória ilusória ou por uma permanência impossível, mas na vivência plena e autêntica do presente, seja você quem for. É um recado. Ainda que ele fosse espiritualista, isso continua sendo um recado. O valor do esforço humano não está no resultado final, mas está no durante, está na ação em si, no gozo da própria vida, na sua vivência dia a dia até o fim, como ela é, boa ou ruim, muito ou pouco. A lição intemporal que emerge dessa análise é um remédio para a miséria e a vaidade, que o homem encontra ao se auto-observar. Existem pessoas que têm muito pouco, são muito felizes e acham que deram conta e falam, vão morrer e acabou, ainda que elas pensem numa vida após a morte. E existem pessoas que têm muita coisa e que viveram muitas oportunidades e que vão reclamar que, poxa, vai acabar, o que eu deixei, o que eu vou levar. Quer dizer, isso depende da natureza humana. Uns têm mais, outros têm menos. Uns são mais sábios, são mais profundos, outros são mais rasos, mas nós não estamos falando de espírito ainda. O valor da existência não está em grandes esperanças, segundo a análise desse ensaio, ou em ambições desmedidas, mas na aceitação serena e no gozo lúcido da própria vida, tal como ela é. A filosofia de Montaigne, redescoberta através da lei de Comte Sponville, nos ensina a amar a vida em sua imperfeição, transformando a vaidade de uma fonte de desespero em uma ponte partida para a verdadeira sabedoria. Bem, aí nós poderíamos cogitar, mas para que ter tanta sabedoria? Isso vai acabar tudo, né? Muito bem. Agora, nós vamos aqui fazer mais um pouquinho para chegar até o final da visão da vaidade, considerando agora a questão do espiritualismo. Né? Cabia até uma música aqui. Né? Vamos lá. Vaidade, segundo os materialistas, ateus e espiritualistas, um confronto de cosmovisões. Foi assim que ficou mais ou menos redigido aí as nossas comparações. A vaidade, entendida como uma forma de valorização excessiva da aparência, do ego, da imagem social, é interpretada de formas distintas por materialistas, ateus e pelos espiritualistas. Então esse aqui já é um outro texto. Esse texto aqui, ele não é um tanto filosófico e ele não é de Comte Sponville. Ele não veio de Montaigne. Ele não tem aqui origem em Spinoza, nenhuma dessas explicações. É uma outra forma de ver, mais atual, mas com a visão dos espiritualistas. Não sei se ao longo do tempo, não sei se em 1500 a gente poderia avaliar assim, mas agora, nesse ano de 2025 aqui agora, com tudo que aconteceu do século passado para esse século, essa é a nossa visão aqui, essa é a visão que alguns autores vão dar. Então, a vaidade entendida como uma forma de valorização excessiva da aparência, do ego ou da imagem social, é interpretada de formas distintas por materialistas ateus e pelos espiritualistas. Enquanto os primeiros tendem a explicar o fenômeno à luz da psicologia evolucionista, da sociologia e da filosofia crítica, que seriam os materialistas de agora, tá? Que não se ocupam de serem ou não ateus, mas estão explicando através da psicologia evolucionista, da sociologia ou da filosofia crítica. Os espiritualistas vão inserir dentro de uma cosmologia moral e transcendental ligada ao desenvolvimento de uma alma, talvez a um karma, ou a busca por uma iluminação
dependendo da linha espiritualista que você for olhar. Inclusive a palavra karma, ela é ligada ao Oriente, e nós trouxemos ela aqui para as linhas religiosas espiritualistas aqui do Ocidente, inclusive em alguns momentos com significado errado, ou pelo menos profundamente, na profundidade do significado. Não vamos ater-se a isso não, a gente mais ou menos sabe o que seria esse karma, e a busca por eliminação seria transcender essa ignorância crassa que nós existimos aqui espiritualmente. Muito bem. Vaidade segundo o materialismo ateu, na visão dos nossos séculos, e não pela avaliação de Montaigne, filosófica, ou de contos convites sobre Montaigne ou de Spinoza. No campo do materialismo ateu, nos momentos de agora, que entende a realidade como composta exclusivamente de matéria e, quiçá, de energia, negando ou suspendendo a crença em entidades sobrenaturais, a vaidade costuma ser abordada como um fenômeno natural, social e psicológico. Tá? Essa vaidade não é necessariamente ruim. É como eu disse, naquela época não existia uma filosofia, uma proto-psicologia, como existe hoje uma ciência da psicologia, que alguns nem têm como ciência, né? Mas que foi se desenvolvendo aí há mais de 200 anos que se discute teses. Vaidade como adaptação evolutiva. Autores como Richard Dawkins, em O Gênio Egoísta, de 1976, interpretam comportamentos ligados à vaidade como manifestações de estratégias de autopromoção e sobrevivência reprodutiva. Inclusive, esse gênio egoísta aqui seria uma ideia, eu espero que a minha memória não falhe aqui, uma ideia de que o gênio trabalha em conluio com outros para poder se preservar. Ele seria egoísta não no sentido de não pedir auxílio ou auxiliar alguém, mas para poder montar uma espécie de tribo, vamos dizer assim, de evolução genética, de forma que o organismo sobrevivesse. E o ser humano, de certa forma, faz isso. Ele pode competir dentro de uma tribo, ele pode brigar uma tribo com a outra, mas os homens se montam em grupos por sobrevivência. Os homens não vivem solitariamente, né? E então, o gênio egoísta interpreta o comportamento ligado à vaidade como manifestação de estratégias de autopromoção e de sobrevivência reprodutiva. Segundo ele, nossos genes moldaram comportamentos que aumentam a chance de reprodução e sucesso social. A vaidade, nesse sentido, pode ser vista como uma ferramenta para conquistar parceiros, aliados ou prestígio no grupo. Quer dizer, eu estou te agradando, eu estou querendo parecer bonito ou limpinho, seja lá o que for, exatamente para atrair parceiros e reproduzir, e estar sempre em condições de aperfeiçoar por achar os melhores parceiros. Isso seria uma das coisas do gênio egoísta, não é só isso. A seleção natural favorece qualquer comportamento que aumente a visibilidade e a atratividade do indivíduo dentro do grupo. Isso aí foi quem disse o Dawkins, o gênio egoísta. Como eu falei com vocês, essa teoria do gênio egoísta é muito mais ampla do que essas meia dúzia de palavras que nós falamos aqui. Por isso que eu não vou continuar, porque eu não estou lembrando de tudo. E não vou lembrar mesmo. Vaidade como alienação social. Bom, aí já são uma outra forma de pensar. Já autores de viés marxistas ou crítica social, que são filósofos também, Theodore Adorno e Jean Baudrillard, analisam a vaidade como um produto da sociedade de consumo. Isso aí já é uma outra inferência a respeito daquilo que aconteceu nos últimos tempos, em que as pessoas buscaram a vaidade humana, a autopromoção humana através de símbolos, e esses símbolos vêm através do ter, e esse ter vem através do consumo. Então, em A Dialética do Esclarecimento, de 1947, o Adorno denuncia a cultura de massa como criadora de falsas necessidades, entre elas o culto ao corpo, a beleza e a fama, para manter as pessoas alienadas e consumindo. Vocês observem que essa observação atual, ela é bem diferente da filosofia anterior, porque a outra é matéria filosófica. Isso aqui é uma matéria de ensaio crítico a respeito de realidades baseada em sociologia, psicologia, antropologia e geopolítica também. O Baudrillard, em A Sociedade do Consumo, de 1970, ele aponta que, na modernidade, a vaidade é uma expressão da lógica da mercadoria. Torna-se objeto de troca e exibição. O ser cede espaço ao parecer. Então, aqui houve toda uma modificação de uma forma de ver a vaidade, né? A vaidade aqui, ela está sendo vista como uma coisa ruim, porque o marqueteiro, ele apela para a sua vaidade para te vender algo que não te serve para nada, ou que realmente não te faz
ser alguém mais brilhante e melhor ser humano. Porque ele quer apenas que você consuma e que você pense que aquele ali te dá um brilho, te dá um verniz. Então, ser aquilo que o cara essencialmente que é a discussão lá de Montaigne e que é a discussão da visibilidade, da permanência, daquele ser que brilha, que é efetivamente, que quer sua permanência, cessou aqui. O pensamento aqui é mais raso, a vaidade aqui é o pedaço ruim dessa ideia. O consumo não é mais do que um ato de satisfazer necessidades. É claro que o consumo é um ato de satisfazer necessidades, mas ele não é só isso na atualidade, mas ele se afirma simbolicamente diante do outro. Então o Baudrillard, em La Société de Consommation, né, do consumismo, ele está vendo esse defeito da vaidade. É a forma como ele está vendo. Psicologia secular e vaidade. Na psicologia humanista, psicanálise, a vaidade também é vista como um sintoma de carência emocional ou de mecanismos de defesa do ego. O Erich Fromm, em O Medo à Liberdade, de 1941, argumenta que a vaidade pode ser uma forma de compensação pela insegurança existencial. Aqui ele já foi um pouquinho lá para o lado da filosofia. Já teve algum argumento parecido com a ideia de que a vaidade pode ser uma forma de compensação por essa insegurança existencial. Quer dizer, você está querendo ser, aparecer, estar ali, porque o que é a sua existência? O homem vaidoso, segundo Erich Fromm, o homem vaidoso é aquele que tenta preencher com aprovação externa aquilo que lhe falta internamente, que, em outras palavras, é um pouco do pensamento de Montaigne, embora Montaigne não esteja acusando ninguém. Ele está percebendo. Vaidade segundo os espiritualistas. Por outro lado, os espiritualistas de diversas tradições veem a vaidade como um obstáculo ao desenvolvimento da alma. Essa é a prisão ao ego. O ego é aquele protetor do eu, aquela carapaça, né? E o superego é além do ego. O superego é o ego que você constrói, que é mostrado para a sociedade de acordo com as normas da sociedade, que vão dizer, isso não brilha não, isso está te deixando fosco. Então você vai trabalhando o seu ego por causa do superego. O ego seria o colosso dessa vaidade, o extremo da proteção do seu eu. Então os espiritualistas de diversas tradições veem essa vaidade, esse ego inflado, como um obstáculo ao desenvolvimento da alma, porque ele está preso à matéria, ele está preso à realização terrena, ele está preso às formas, aquilo que não é verdadeiro, segundo os espiritualistas. A vaidade é frequentemente associada ao orgulho, ao ego inflado, à desconexão com valores do espírito, como humildade, compaixão e desapego. Isso até é verdade, mas isso não descaracteriza a vaidade como sendo um elemento de existência, como diz o Montaigne, para entender o ser humano. O ser humano realmente precisa de ter algo que dê valor a si, que a vida fica muito sem sentido, mesmo você sendo espiritualista. Talvez sendo espiritualista você tenha assim, aquela ideia de que você está passando por uma etapa da existência, que você está se aperfeiçoando, que um dia você vai morrer, vai para outro plano, e lá você reconhece que você fez os seus esforços, que essa não foi a única vida, que você vai ter seus prêmios, você vai ter lá, se for o caso, seus castigos, mas que você teve uma evolução. Mas enquanto você está aqui, qual a certeza que você tem disso? Né? Inclusive, quando você vê que uma pessoa está muito bem na vida e você está muito mal, você fica chateado. Isso é vaidade? Talvez não seja, é a questão do vazio da vida, a questão da explicação. Que às vezes a gente não consegue ter a nossa alma não se aprofunda em explicações, às vezes a gente não tem essa ciência, essa sapiência, esse adianto moral, esse adianto, vou chamar de espiritual. Então, eu acho que a vaidade é um meio caminho aí que brota. Você saiu do hospital todo feio, né? Saiu lá de um trabalho todo horroroso. Poxa, você quer estar melhor, você quer olhar no espelho, você quer ter um pouco de valor para si próprio, você quer levantar sua moral. A vaidade não é sempre ruim. Né? A vaidade é vazia porque busca honra onde não há substância. Tomás de Aquino. Essa é uma visão um pouco restrita, é uma visão que desvaloriza o corpo e valoriza demais o espírito. Ora, a vaidade é vazia porque busca honra onde não há substância, desde que você busque apenas honra sem a substância, mas você pode ter substância. Né? Você pode ser um ser humano que quer se ver bem no espelho, que quer que as pessoas te aceitem,
que elas sintam o seu perfume, que elas vejam você bem vestido, não extremamente ornado, mas bem vestido, que você saiba falar, que você consiga estar no meio, que você tenha amigos. Eu acho que esse ponto da vaidade é importante, né? Não podemos valorizar demais a matéria, nem desvalorizar demais a matéria, nem valorizar demais o espírito. Espiritismo e vaidade como atraso evolutivo. O espiritismo vê a vaidade como atraso evolutivo. Mas que vaidade? O problema das religiões é isso aí, é que eles vão pegando as coisas como dobra, que fica fixo. Então amanhã você está lá todo arregaçado, chateado, cabelo desgrenhado, mal vestido, mal cheiroso, sem banho. Alguém vira para você: puxa vida, se valoriza, tem um pouco mais de amor a si mesmo. Vai lá, toma um banho, corta esse cabelo, se penteia, sai na rua, fica bonita, fica bonito. Essa vaidade, ela faz bem ao próprio espírito. Então, tudo é muito discutido. No espiritismo kardecista, eu não sou contra, não. Fundado por Allan Kardec, a vaidade é vista como um dos entraves à evolução espiritual. Isso é verdade parcialmente, em certas situações, sim. Se sempre for assim, é. Mas se não for, eventualmente, não é. Né? Ele fala, está citando aqui o Livro dos Espíritos. A vaidade prova sempre inferioridade. Não sei. Quando você está depressivo, você está realmente no limite da inferioridade. E ainda que você seja um grande espírito. Então, agora, se você se mantém o tempo todo como vaidoso, que quer sempre ser admirado, quer sempre estar acima do fulano, ciclano, cheiroso, bonitinho, lindinho, gostoso, maravilhoso, bom, aí realmente você é uma pessoa fútil, e portanto o seu espírito é um espírito pobre, e portanto você tem essa inferioridade espiritual. Denota a falta de verdadeira grandeza. Aí eu concordo, tá? Então a gente tem que fazer um pouco de olhar bem as palavras. O espírito de André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, no livro Nosso Lar, descreve como muitos desencarnados sofrem no mundo espiritual por não terem vencido a vaidade e o orgulho terreno, permanecendo ligados à imagem idealizada de si próprios. Eu li os livros, conheço vários desses autores, inclusive André Luiz. Sei que ele próprio vivia dessa vaidade, era um médico que fazia acontecer. Quando ele passou para outro mundo lá, segundo a história que a gente lê lá, ele ficou bestificado quanto que ele era idiota. Beleza, está certo, não está errado, né? Tradições orientais e o ego ilusório. No budismo, a vaidade é uma manifestação do ego. Num destes sistemas, o ego não precisa ser grande, ele pode. Todo mundo tem ego, você tem um ego, você tem um sentido de autoproteção. Uma ilusão que aprisiona o ser no sofrimento, que é chamado de dukkha. O Dhammapada afirma, que deve ser um filósofo, diz o seguinte: o tolo busca a glória para si, o sábio cultiva o vazio. Que vazio! Que vazio! Vamos questionando as palavras e para a gente poder chegar a alguma sabedoria, porque também você não pode ser espiritualista e negar a matéria e falar: não vou olhar para nada, falar o que o Montaigne lá estava falando, né? Ele não era um resignado, ele só não queria os adereços da sociedade. Mas ele não era um resignado, aquele que fala: a vida não vale nada, vou andar mal cheiroso, pastoso, de qualquer maneira, cabelo desganhado, não sou ninguém. Não é isso, não é por aí. Acho que existe um meio caminho, né? No budismo, a vaidade é uma manifestação do ego, uma ilusão que aprisiona o ser humano ao sofrimento. Eu confesso que não acho que é necessariamente assim. Dalai Lama, em obras como O Caminho da Tranquilidade, ensina que o apego à aparência, e isso sim, o apego à aparência, exclusivo, o prestígio é o status, é uma fonte de sofrimento e ignorância, sim, se você está preso a isso. Outros espiritualistas contemporâneos, autores espiritualistas modernos como Deepak Chopra e Eckhart Tolle, também condenam a vaidade como uma parte do corpo do ego. O Tolle, em O Poder do Agora, de 1997, ensina que a vaidade é um mecanismo de resistência ao momento presente, um modo de se projetar no futuro para obter aprovação. Tudo bem. Hoje em dia isso é muito explorado. Não estou dizendo que não concordo em parte com isso. Eu só estou dizendo o seguinte, que a gente não tem que avaliar as coisas ao ferro e fogo. O consumismo hoje em dia nos conduz a ter e não ser. Nós poderíamos ser mais, consumir menos, até para proteger o planeta, mas a gente precisa também de ter o valor de si, o valor de estar na sociedade, porque isso também tem espírito, isso também tem troca. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A sociedade hoje em dia é errada porque ela explora exatamente os nossos defeitos, os defeitos mais arraigados. E se nós nos
nos livrarmos dos nossos defeitos, a vaidade não é necessariamente um defeito. Quando você não se livra do consumismo exagerado, você ainda vai consumir itens de necessidade, você ainda vai se lavar bem, você ainda vai ter um perfume que te deixa mais ou menos cheiroso, ainda vai frequentar lugares legais, vai almoçar, vai jantar, vai sair com pessoas. Vamos separar as coisas. O ego vive de identificação com forma, seja um corpo, uma ideia ou uma imagem. A vaidade é uma forma pura substância. Eckhart Tolle. A vaidade vista como extrema e vista como defeito, né? Então, comparação e síntese. Essa comparação que vale a pena fazer. Aspecto: natureza da vaidade. Os materialistas ateus. Estratégia evolutiva ou produto sociocultural. Para os espiritualistas, ilusão do ego, obstáculo à evolução. Olha bem, ele aqui foi 8 ou 80, né? Para os materialistas ateus, a natureza da vaidade é uma estratégia evolutiva ou produto sociocultural. Isto visto da época atual. Não estamos falando mais de Montaigne nem de Comte Sponville. Para os espiritualistas, olham isso como ilusão do ego. Moralidade. Aspecto moral. Os materialistas acham que isso é neutro, depende do contexto. Tá. Moralmente, para os espiritualistas, aqui ele inclui todas as religiões, negativo, moralmente indesejável. Propósito. Os materialistas ateus dizem que o propósito é a afirmação pessoal, adaptação social, o que é meio caminho visto no momento atual. Os espiritualistas dizem que é transcendência, purificação espiritual. O propósito é você se purificar. Crítica central. Para os materialistas ateus, é apenas uma alienação e insegurança. Para os espiritualistas, tem uma desconexão com o eu superior. Muito bem. Propósito, afirmação pessoal para os materialistas e para os espiritualistas, desconexão com o eu superior. Aspecto, crítica central, alienação e insegurança para os materialistas, é a crítica principal que eles têm, e os espiritualistas, desconexão com o eu superior, né? Algo mais profundo. Eu deixei pela metade aí. Exemplos. Materialistas ateus. Os influencers, o consumo de luxo com o símbolo, os excessos. E para os espiritualistas, aparência como desvio da simplicidade espiritual. Olha bem, existe um meio caminho entre isso aí que nós poderíamos avaliar. Nós estamos avaliando extremos pela ótica. A vaidade aqui está sendo jogada como algo ruim. A gente poderia ter um pensamento um pouco mais profundo e entre Montaigne, Spinoza, os materialistas atuais e os espiritualistas, ver a vaidade como uma essência do homem realmente, como Montaigne diz, querendo explicar aquilo que estamos fazendo aqui. Alguma obra que nós tenhamos, alguma aparência. Só que hoje se vê muito pela aparência, por aquilo que não significa necessariamente. E, olhando um pouco pelo espiritualismo, nós poderíamos ter um pouco mais de essência. E a nossa vaidade estaria ligada àquilo de bem que podemos fazer, aquilo de bem que podemos contribuir e sintonizar numa vida natural. Então, não estou metendo pau na vaidade. É uma análise que nós estamos fazendo e eu também não quero ensinar nada a ninguém que nem sei para ensinar. Conclusão. A vaidade é um conceito polissêmico, né? A compreensão depende da lente teórica, seja materialista ou espiritual, por onde é observado. Os materialistas ateus, os atuais, têm como consequência natural das dinâmicas sociais e biológicas. Às vezes é útil, mas também pode ser alienante. Para os espiritualistas, a vaidade é um obstáculo a ser superado, pois representa o apego às formas ilusórias do mundo físico em detrimento da verdade interior. E isso também me parece um pouco relativo. A crítica da vaidade nos dois campos converge para um ponto. Quando é extrema a vaidade, existe um excesso de ego, uma fonte de sofrimento. Mas divergem radicalmente nas soluções, enquanto os ateus sugerem uma consciência crítica à educação, os espiritualistas propõem práticas de desapego, meditação e conexão com o divino. O que também é bonito, que também é perfeito. Vamos avaliar cada um a nossa própria vaidade. Eu acho que a discussão do tema aqui foi interessante, que nós podemos falar de várias coisas. Me desculpe aí os miados da minha gata aí, porque ela não consegue deixar de aparecer nos meus programas quando está aqui comigo. E eu estou perto dela.
e hoje eu estou. Gente, muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, passa ele para frente, compartilha, assine o nosso canal, aperta o sininho, se você for novo por aqui, para você se avisar todas as vezes que nós deixarmos algum vídeo. Assista todos os outros vídeos do meu canal aí, que tem discussões, digressões filosóficas, psicológicas, dentro da área de saúde, dentro da área da política, da geopolítica, de todos os comentários, resenhas de livros, autores, etc. Dá essa força para mim. Até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá e muito obrigado.